Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei quando você está assistindo essa aula. Espero que seja de manhã, espero que você tenha acordado bem, que esteja disposto para mais uma aula de História. Infelizmente, no contexto da pandemia, a gente vai se ver apenas assim, você me vendo aí no cantinho da tela, eu estou te vendo só aqui na ideia, no campo da ideia, porque a gente não está se vendo, e eu espero que você esteja fazendo do máximo para aprender, para que este ano seja proveitoso para você. Nossas duas regras básicas que eu vou repetir todas as aulas, sim, eu vou repetir todas as aulas, a camiseta é a mesma porque eu estava gravando a aula anterior há uns 5 minutos atrás, tá? Eu vou trocar de camiseta nas próximas, eu prometo. Lembre-se, você precisa estar num lugar confortável, você precisa estar sentado, não assista a aula deitado, não é produtivo, não assista a aula no sofá, não assista a aula na sua cama, procura a mesa, se a mesa da cozinha estiver disponível, se você não tiver a mesa da cozinha, procura um lugar que você possa sentar, apoiar o seu caderno e prestar atenção na aula. Faça anotações. Pessoal, se aprende muito quando se anota. Se você só ouve, você só vai aprender um tanto. Se você ouve e anota, você escreve, você aprende mais. Então eu preciso que vocês também anotem, beleza? Vamos lá. A garganta já está começando a falhar, já gravando já 12 aulas hoje. Essa é a última, né, de hoje. Amanhã eu vou gravar mais. Vamos começar falando sobre as cidades medievais. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre a burguesia, sobre os comerciantes, mas a gente não falou necessariamente do contexto das cidades. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais do contexto da cidade nessa aula. Aqui no texto. Muitas pagavam taxas e impostos ao senhor feudal, pois estavam em áreas de seu domínio. Vamos tentar imaginar o seguinte. Após lá a queda de Roma em 476, você tem aí pessoas que possuíam grandes faixas de terra nas áreas rurais. As cidades vão surgir dentro dessas áreas e por pertencerem a outras pessoas, essas cidades tinham que pagar impostos para esses senhores feudais. Alguns senhores feudais possuíam grandes extensões de terra, às vezes até maiores que de alguns reis. A gente vai entender que existiam reinos e esses reinos eram compostos de vários feudos. E por conta disso, as cidades tinham que pagar para estar dentro daquele feudo. Entenda que cada feudo fosse como uma pequena cidadezinha. Mas em que sentido? De que existem pessoas ali que seguem as regras de uma única pessoa, que pagam impostos para uma única pessoa, mas existiam muitos feudos. Em contrapartida, os burgueses exigiam a liberdade e o livre comércio, que preservavam a autonomia dos cidadãos diante do poder do senhor feudal. Quando a gente fala de liberdade, entenda o seguinte, eles não eram escravos, eles poderiam sair daquela região quando eles achassem conveniente. No caso do camponês que estava no feudo, ele não tinha essa liberdade. Ele tinha ali um laço de fidelidade com o senhor feudal, então ele não podia simplesmente abandonar o seu feudo. Nesse caso aqui, a burguesia, a classe social que a gente falou na aula passada, tinha essa liberdade. Tanto que eles saíam das cidades, eles iam até outros países, buscavam produtos, né, para serem revendidos. A gente vai ver que muitos desses produtos que são vendidos nas cidades europeias vinham de muito longe. Temperos, perfumes, tecidos, coisas que não eram produzidas ali na região, mas eram vendidas por esses, né, comerciantes. Ele fala também de um livre comércio. O que vem a ser o livre comércio? Eu posso vender o que eu quiser e eu posso estabelecer o preço que eu acho que é justo, que vale aquele determinado produto. Então a gente vai ter aí uma burguesia que vai estar, né, desenvolvendo esse comércio para vender o que ele acha que é conveniente no preço que ele acha que é digno, que é justo. E ele fala de uma autonomia dos cidadãos, ou seja, eles tinham uma certa liberdade de ir e vir, de fazer o que achavam conveniente perante esse poder do senhor feudal. Isso dentro das cidades, beleza? No feudo ele tem que seguir as regras do senhor feudal, dentro da cidade eles são um pouco mais livres. Uma outra característica que a gente vai ter muito grande dessas cidades medievais,
e aí a gente fala da importância, né, das cidades para o desenvolvimento da sociedade humana, é que vão surgir aí diversas atividades. Entenda, no campo todo mundo é agricultor, no campo todo mundo planta, todo mundo colhe, todo mundo cria animais. Nas cidades, as atividades elas vão ser mais variadas. As pessoas vão precisar buscar formas de sobrevivência. Hoje você pensa, você vai na cidade só tem uma forma de comércio? Você tem diversas formas de comércio. Você tem pessoas que vendem comida, você tem pessoas que vendem roupa, que vendem calçados, que vendem eletrônicos, tem pessoas prestando serviço, seja um serviço de faxina, seja um serviço técnico, eu vou instalar um aparelho, vou mexer com um computador. Então, assim, dentro das cidades, hoje, você tem pessoas oferecendo todo tipo de serviço. Nas cidades medievais, a gente vai falar principalmente aqui da ideia do artesanato que eu citei na aula anterior. O que vem a ser o artesanato? Qualquer coisa que seja feita de forma manual é considerado um artesanato, seja uma roupa, um sapato, uma ferramenta, uma joia. Essas pessoas, esses artesãos, eles vão ser bastante procurados dentro das cidades. Pensa, você precisa de uma enxada, de um machado, uma ferramenta para trabalhar no campo. Quem vai fazer para você é um ferreiro. Esse ferreiro é um artesão. Ele vai produzir uma ferramenta para você utilizar lá no seu feudo, lá no meio do nada. Roupas. Roupa, eu preciso de uma roupa. A pessoa vai comprar o tecido e o artesão vai cortar e vai fazer sob a medida. Aqui você tem várias peças de tecido aqui, ferramentas, você tem ele tirando molde, né, para fazer uma medida para a pessoa e tudo mais. No próprio texto ele destaca, a atividade artesanal que se destacou inicialmente foi a produção têxtil, ou seja, de tecidos de lã e seda, principalmente. Mas não é só isso, se você pensar, como eu citei na aula anterior, o sapateiro. O sapato, ele é uma coisa assim, cara, essencial. Você consegue imaginar a sua vida hoje, você correndo, andando e tudo mais sem sapato? Naquela época não era muito diferente, as pessoas precisavam de calçados, por mais rudimentares que fossem, mais simples que fossem, eles precisavam desses calçados, né, para poder sobreviver. Então eles pegavam o couro, ia lá e tirava a medida e fazia de forma bem simples, sim, mas já era uma espécie de artesanato. E aí entra as joias, como eu citei, entre outras coisas do dia a dia daquelas pessoas que fazia parte aí dessa característica das cidades, dos artesãos que as compunham. Dentro das cidades, toda a produção era organizada pelas chamadas corporações de ofício, onde encontravam-se artesãos que mantinham uma relação de proteção mútua com o objetivo de impedir a concorrência de quem produzisse o mesmo artigo. É como se eu dissesse para você, todos os costureiros fazem parte de um mesmo grupo que vai meio que determinar quanto que vale o serviço, quanto que você deve cobrar, como que você deve fazer. Isso é uma corporação de ofício. Lá você pode aprender a profissão, lá você pode aprender como se comportar para sobreviver dentro das cidades. Então essas corporações de ofício elas vão começar a surgir para organizar o trabalho desses artesãos para que eles possam enfrentar aí a chamada concorrência, né, que a gente sabe que sempre existiu. No interior das corporações havia os mestres, oficiais e aprendizes. Esta era a hierarquia interna. Por que existe isso? Existe a pessoa que sabe a profissão, que ele é muito bom nisso, que é o mestre, ele vai ensinar isso para outra pessoa, que vai ser o aprendiz. E dentro dessa ideia de corporação, é como se eu passasse o meu conhecimento adiante, né, para que aquela profissão não deixe de existir. Então, se você queria aprender, por exemplo, a parte da construção civil, olha lá, a galera está construindo, existia alguém que ia construir, né, e que esse alguém que tinha esse conhecimento ia passar o conhecimento adiante. Se você pensar, o pedreiro tem o mestre de obra e você tem lá o servente, que é uma pessoa que está ali para aprender e sabe o básico. Então, dentro das cidades, essas corporações de ofício ajudavam esses artesãos que queriam desenvolver o seu conhecimento e também davam esse conhecimento para outras pessoas que ainda não tinham. Acho que tem mais um. Dentro das cidades havia também as guildas, corporações de mercadores que limitavam o comércio estrangeiro e controlavam os preços. Qual que é a ideia da guilda?
não é todo mundo que vai vender produtos na nossa cidade, senão fica bagunçado, senão faz com que o produto da nossa cidade desvalorize. Então eles vão limitar quem podia vender, a quanto podia vender, porque senão a pessoa vinha de outra cidade com um produto muito mais barato e poderia gerar um certo transtorno dentro da cidade. Então as guildas, elas iam meio que limitar isso. Olha, só pode vender na nossa cidade esse produto, dessa pessoa, não é qualquer pessoa que pode chegar aqui e ir vendendo, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho. Essas aulas em vídeo, elas são mais curtas mesmo, não tem aquela interação onde vocês fazem leitura, fazem perguntas, mas eu espero que vocês estejam fazendo anotações. Esse conteúdo ele ainda vai se estender por mais umas 2 semanas ainda. Vamos falar bastante ainda sobre essa forma de comércio lá na Idade Média e na Idade Moderna, beleza? Até a próxima aula.